Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Vamos ao nosso estudo da lição bíblica diária, hoje, quinta-feira. Temos aqui mais duas perguntas, a pergunta 9 e 10. Ontem nós estudamos sobre quando Cristo falou lá para os fariseus, para a liderança religiosa, dizendo que o Pai, que o Pai santificou e enviou ao mundo, disse bem claro que o Pai tinha enviado ele tinha dito que era filho de Deus, e nós vimos claramente que Cristo já tinha dito algumas vezes que ele de si mesmo não podia fazer coisa alguma, Então hoje na pergunta 9 diz: que apelo coerente fez Jesus, chamando-os à racionalidade conforme as práticas e tradições dos próprios fariseus? Como é que Cristo diz para eles? João 10:38 diz assim: mas se as faço, embora não me creais a mim, credes nas obras, para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu no Pai. Então veja que Cristo está dizendo assim: olha, se vocês não vão com a minha cara, se vocês não acreditam em mim, porque eu não sou do clube de vocês, eu não pertenço à seita dos fariseus, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não visto roupas boas e frequento os lugares que vocês frequentam, eu não sou de família rica, eu não sou de família influente, como a maioria dos príncipes, os principais dos sacerdotes, são pessoas, existe uma espécie de casta, uma espécie de clube, de panelinha, que vocês... Olha, se eu não passo nas medidas sociais que vocês criaram e exigem, então esqueçam, não vão com a minha cara não. Faça o seguinte: acredite nas obras. Acredite nas obras que eu faço, olhe para as obras e perceba, você não é obrigado a amar este corpo humano, esta aparência humana, aqui não. Precisa não. Olhe que concessão Cristo está fazendo. Olhe que pedido, quanta humildade, quanta insistência para querer salvá-los, apesar da dureza do coração deles, Veja a misericórdia e o amor que Jesus Cristo tinha por aquele povo, que só o maltratava, que ainda estava tentando matá-lo. E o que ele retribuía para aquele povo era esse bem. Ele insistia para que eles crescem. Agora, eu faço uma pergunta para que nós reflitamos com muita racionalidade e com muita insistência. Vamos lá. Se nós estivéssemos, vamos aqui da empatia, Vamos nos colocar no lugar dos fariseus e também vamos nos colocar no lugar de Cristo. Vamos tentar ser empático com as duas partes. Então imagine que se eu fosse o Filho de Deus, se eu, com o meu raciocínio hoje, você com o seu raciocínio hoje, você soubesse por inúmeras vezes, tentaram te apedrejar, tentaram te matar, falaram por trás, armaram com maldade, gritaram contra você em público, lhe humilharam em público, várias vezes. Aí agora, por mais uma vez, eles não dispensavam um encontro com Cristo, que eles estavam tentando ali diminuir, humilhar, perseguir e matar. Cristo sabia que eles queriam matar, o desejo dele era matar Jesus Cristo, ok? Cristo sabia disso, claro que ele sabia. E você, hoje, estivesse no lugar de Cristo, sabendo disso, será que eu e você suportava pelo menos o segundo encontro, sabendo que alguém está querendo te matar? Será que você ou eu, será que nós teríamos a coragem de insistir para que eles crescem para a salvação? Será que a gente não desistiria na primeira negativa ou então buscaria vingança, sabendo que eles querem matar? Já imaginou que exemplo poderoso Jesus Cristo está mostrando para mim e para você? Porque Jesus Cristo, quando ele insiste com 12 discípulos, que só lhe dá problema,
Quando ele insiste com 12 discípulos que depois de não sei quantos milagres, eles ainda não creem, Cristo tem que dizer para eles assim: homens de pouca fé, até quando eu vou estar com vocês? Tem que passar vergonha em público quando chega um pai com uma criança endemoniada e diz assim: olha, os teus discípulos não puderam expulsar esse demônio não. Aí tu diz: até quando? Até quando? Vocês não creem? Eu dei poder a vocês, por que vocês não expulsam esse demônio dessa criança? O homem disse publicamente: os teus discípulos não podem fazer. Aí Cristo, com toda a paciência, cuidou dos discípulos 3 anos e meio, esperou após a ressurreição para batizá-los com o Espírito Santo do Pentecoste, e a partir dali do batismo com o Espírito Santo, eles começaram a entender as coisas, começaram a crescer no conhecimento, na graça, cheio de poder, Que coisa linda, Olha a paciência de Cristo. A paciência com os discípulos é maravilhosa, é linda, é um grande ensinamento para que nós tenhamos paciência com os nossos irmãos, sejamos para com os nossos irmãos, tolerantes, demos a segunda chance, perdoe quando o irmão foi infeliz em alguma coisa que ele fez, que ele disse, perdoe, insista, insista. Agora, o ensinamento maior que Cristo faz aqui é contra os seus inimigos. É por isso que com a autoridade ele diz: olha, orem pelos que vos perseguem. Se alguém der uma tapa na tua face, dê a outra. Olha com que autoridade ele fala isso. Ele está dizendo que é possível fazer isso, amar ao próximo como a si mesmo, perdoar o inimigo, orar por aquele que está lhe perseguindo, querendo lhe matar. Ele está dizendo isso, que é possível, porque ele faz isso. E ele insiste aqui, olha, que coisa, nós como seres humanos, fica até difícil da gente entender, porque a nossa carne sempre reage diferente. Por isso que muitas vezes o ser humano precipitado diz: é impossível. Aquele ser humano que nunca sentiu o toque do Espírito de Deus no coração e nunca sentiu uma transformação, parte da transformação, o início da transformação da sua vida, ele nunca sentiu isso, ele não sabe que é possível ser transformado por dentro e ser transformado numa nova criatura. Então, para essas pessoas é impossível, eles acham que não conseguem. Muitos cristãos abrem a boca e dizem: é impossível viver sem pecar, Eles dizem isso, como se Cristo estivesse mentindo, como se Cristo, eu até entendo certas vezes porque eles pregam isso, porque eles dizem que Cristo é Deus, que só não pecou porque era Deus, Aí a confusão mental na cabeça deles, um erro levou a acreditar em outro erro, Um erro terrível. Pois bem, e aqui Cristo diz assim: olha, se vocês não querem crer em mim, a minha pessoa não agrada, a minha aparência, o meu status quo não agrada a vocês, não tem problema. Creia nas obras que eu faço, porque se vocês acreditarem que as obras que eu estou fazendo têm o poder de Deus, vocês vão crer em Deus e vão crer em mim. Embora que não gostem de mim, o importante é crer em Deus. Que coisa linda, Que nós possamos fazer o mesmo, seguindo esse exemplo maravilhoso. Mesmo que as pessoas não gostem da nossa voz, mesmo que as pessoas não gostem da forma como a gente procede, da nossa aparência, de onde a gente mora, quem a gente é, o que a gente não tem. Se isso desagrada as pessoas, continuemos insistindo para que elas creiam em Deus, para que ela creia no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Continuando, meus amados, vamos aqui para a pergunta 10 da nossa lição, que nos diz assim: quando esses religiosos foram chamados à racionalidade espiritual, que tentaram fazer contra Jesus? O que eles estavam tentando fazer contra Jesus, Jesus chama eles, na pergunta anterior, Cristo, nós comentamos aqui que Cristo deixou bem claro, se vocês não vão com a minha cara, se vocês não gostam de mim, creiam pelo menos através das obras que eu faço, que essas obras vêm de Deus. Creiam no Deus, não neguem o Deus do milagre, o Deus da obra que está fazendo no meio de vocês, não neguem esse Deus não, Era mais ou menos isso que Cristo estava querendo dizer para eles. Então, quando Jesus chamou ele à racionalidade espiritual, para que eles olhassem para a comprovação bíblica das obras, porque tudo aquilo já tinha sido profetizado antes, o que é que eles tentaram fazer com Jesus Cristo, Vamos lá. João 10, versículo 39 diz assim: outra vez, pois, procuravam prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos.
Veja que quando Cristo chamou eles à racionalidade, quando Cristo, né, tentou mostrar para ele, né, dando ali mais uma chance, apresentando ali de certa forma com suas atitudes a graça de Deus, oferecendo mais uma vez, insistindo, eles o tempo todo querendo matar Jesus, e o tempo todo Jesus nunca armou uma cilada com seus discípulos ou com o povo que estava do seu lado para prender algum deles, para matar algum deles escondido, né? Porque geralmente é o seguinte: em todas as guerrilhas, em todas as insurgências, nem que seja um grupo desses beligerantes, né? Das guerras, das guerrilhas, contra guerrilhas, essas coisas e tal, toda vez que você tem um grupo superior que está atacando um grupo inferior, né? Por exemplo, a maioria era do lado do sinédrio, a maioria era do lado da religião. Eles tinham o templo, tinham sacerdotes bem vestidos. Jesus não tinha nada, Jesus não tinha uma casa para morar, segundo ele, né? Não tinha nada, não tinha os lobos, tinha covil, os passarinhos não tinham ninho, mas ele não tinha nem onde encostar a cabeça. O próprio Cristo deu esse testemunho, né? Então, eles não. Eles tinham uma reputação, tinham uma história do seu costume, tinha uma história escrita a favor deles. Eles tinham o templo, né? Que era uma riqueza muito grande, era uma estrutura que chamou a atenção até dos discípulos de Cristo. Então, as pessoas têm essa tendência de ir por aquilo que via, por aquilo que tocava. O povo, a maioria do povo desse planeta que não pensa, que não é espiritual, a maioria desse povo que o cérebro parece que não existe para nada, eles vão ficar do lado mais rico, do lado onde eles podem ver, podem tocar, onde aparentemente, né, que não é a fé cega da Bíblia, né? A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Então, todo o povo que fica do lado da maioria, que fica do lado do pastor mais rico, do pastor mais bonito, da igreja de mármore maior, da igreja com mais recursos, que escolhe isso ao invés da verdade, estão no mesmo espírito daquele povo. E o povo era exatamente assim. Então, quando um poder mais forte, financeiramente, em quantidade, né, em números de pessoas, ataca alguém como Cristo, qual é a defesa? A defesa é de que esse povo menor contra-ataque. Contra-ataque como? Né? Não de frente, mas escondido, na noite, armando emboscada e tal. Agora, Cristo recebe aqui, essa é a sexta ou a sétima vez que o texto diz que eles procuravam matar Cristo, né? Aqui está falando matar, e no finalzinho da conversa eles estão querendo prender Jesus agora, né? Querendo fazer mal contra Jesus Cristo. E todas as vezes Jesus Cristo chegam para ele, tentando convencê-los da verdade, da graça. Olhe para Deus, olhe, Deus está trabalhando através de mim. Olhe, pensem, detenham um tempo a refletir nisso tudo, né? Não queiram fazer mal a mim, não querem me matar e tal. Cristo o tempo todo dizendo isso, insistindo nisso. Se Cristo não tivesse esse amor por eles, se Cristo não tivesse apresentando ali a graça, a misericórdia, a bondade de Deus para com eles, Cristo muito bem, com os seus 12, com os seus 70 discípulos, eles poderiam armar para aquelas pessoas, aqueles espiões que eram enviados pelo Sinédrio, ficar perturbando a vida de Cristo em tudo que era encontro. Jesus poderia marcar a cara de um daqueles lá e dizer: Pedro, olha, segue aquele cara ali. Quando ele estiver sozinho, entrando, saindo da casa dele, a gente pega ele e resolve a vida dele e mata ele. Ora, Jesus não tem esse espírito, o espírito da vingança, como eles tinham, como eles mandavam espiões atrás de Jesus Cristo. O fato que acontece aqui é o próprio Deus, o nosso Pai, cuidando de Cristo, faz com que Cristo se desprenda da mão dele por uma questão miraculosa. Não sei como aconteceu, Jesus Cristo desapareceu diante deles, o poder de Deus, né? O Senhor cegou a vista deles ali, uma maneira de falar assim, né? Que eles não perceberam, não conseguiram prender Cristo, e Cristo saiu dali daquele momento, ou por ajuda de alguém, mas sobretudo com a ajuda de Deus, porque não havia chegado a hora dele, né? Na hora em que chegar a hora de Cristo ser preso, o Senhor vai permitir. Até os soldados vão encontrar ele até no escuro, no jardim de Getsemane, de noite, para prender, porque Deus permite. É só na hora que Deus permite. Então,
Veja só, meus amados irmãos, como terrível é isso, né? Veja que aqui nós temos uma lição muito grande. A gente prega a verdade dia e noite somente da Bíblia, mostrando o povo do mundo inteiro para que não esteja preso a ninguém, nenhuma placa de igreja, nenhuma instituição religiosa, que examine a palavra por si só. Apresentamos a verdade, mas muita gente diz assim, não, a minha igreja pregou uma mentira, mas eu fico lá porque eu gosto lá, eu gosto da mentira. Ela está dizendo que gosta da mentira, porque ela está dizendo que lá não prega a verdade, está em plena harmonia com a Bíblia, mas ela não está a fim de buscar a verdade, ela não está a fim de se esforçar para buscar a verdade, que é o mandamento bíblico. Esforça-te e seja corajoso, né? E tenha bom ânimo. É o mandamento bíblico. Então essas pessoas não têm interesse. Agora, por que essas pessoas não têm interesse? Você vai se calar? Não, tem que fazer como Cristo. Continuar apresentando a bondade para eles. Por que tem que continuar assim? Por dois motivos. Primeiro, para insistir, porque se a pessoa der a mínima brecha para o Espírito Santo de Deus falar ao coração, ela vai se converter, ela vai encontrar a liberdade e a verdadeira salvação. E se elas não quiserem, depois do Espírito falar-lhe à mente, né? Muitas vezes elas rejeitarem, para que isso sirva de testemunho no juízo. Eu digo, olha, sabe quantas vezes você rejeitou a verdade? O Senhor não vai dizer isso na frente de ninguém, mas isso vai ficar claramente evidenciado. É por isso que o Senhor insiste inúmeras vezes, para que haja testemunha em abundância da sua graça que foi oferecida em grande abundância, e também para que fique comprovado claramente a rejeição reiterada do povo. Ora, Deus é justo demais. Então, tudo que ele faz é para que fique claro e transparente que ele é um Deus de perdão, é um Deus de misericórdia, é um Deus que oferece a graça, só não é salvo quem não quer mesmo.